você! Estamos começando mais um Dicas Tributárias. Nessa série de programas eu estou tratando do projeto de lei 2337, que é um projeto que traz aí alterações na contribuição social e no imposto de renda das pessoas jurídicas e das pessoas físicas também, que é o que restou de uma reforma tributária que nós começamos o ano, iniciou-se aí a sessão legislativa desse ano, com um alardeamento que haveria aí uma alteração tributária bastante forte, queria reduzir uma hora 5 impostos, outra hora 9 impostos, e acabou que não se reduziu nenhum. Tudo isso não está mais sendo dito, e agora ficou só esse projeto de lei 2337, que eu nem sei qual vai ser o destino dele. Por quê? Porque na semana passada, no dia 17, o PSOL fez um requerimento para retirar o projeto 2337 da pauta. E por 390 votos favoráveis, 99 contra e uma abstenção, esse requerimento foi aceito, o projeto foi retirado da pauta e agora não sei mais o que vai acontecer com ele. Espero que a gente não volte àquelas épocas passadas, onde as leis que mudavam o imposto de renda eram publicadas numa edição extra do Diário Oficial do dia 31 de dezembro. E já houve até uma discussão jurídica sobre isso, pedindo uma prova de publicidade para ver se isso foi mesmo no dia 31 de dezembro, se não foi no dia 1º de janeiro do ano seguinte, que aí ele só ia valer para o outro ano. Bom, espero que isso não aconteça. Enquanto isso, a gente vai lidando com aquilo que a gente conhece. Então hoje eu quero tratar de apenas dois assuntos que estão nesse projeto. Um é o artigo 6 e o outro é o artigo 12º do projeto de lei 2337. Esse artigo 6º, eles chamam de regras antidiferimento da pessoa física. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo, e segundo eles estão fazendo essa alteração com base num relatório que foi publicado como resultado da reunião do G20 em 15 de outubro de 2015, que gerou aí um projeto chamado BEPS. É um projeto que a sigla em inglês é Base Erosion Profit Shifting, que é uma forma que os países do G20 viram de coibir certos abusos praticados por pessoas jurídicas que aproveitam para diferir a tributação dos seus sócios, dos seus acionistas. Só que isso, eu não vejo o fato que está sendo justificado nesse artigo 6º como um abuso de forma. Então, o que esse artigo 6 está dizendo? O artigo 6 está dizendo que, na medida em que os lucros forem formados numa empresa que esteja localizada no exterior e seu acionista no Brasil, e desde que essa localização no exterior seja num paraíso fiscal, na medida que o ano é encerrado, que o balanço é fechado, esses lucros seriam considerados como automaticamente tributados no Brasil. Eu acho que isso, primeiro, é uma coisa absolutamente legal, porque a gente já falou sobre isso também em alguns programas atrás, sobre o fato de não se observar o artigo 43 do Código Tributário Nacional, que ele é a base do imposto de renda, que ele fala que o imposto sobre a renda, ele incide sobre a disponibilidade da renda, disponibilidade econômica ou jurídica da renda produzida pelo capital, pelo trabalho ou pela combinação de ambos. Então eu não posso simplesmente dizer, porque bateu o sininho de Natal lá de Réveillon em 31 de dezembro, eu tenho aquele lucro disponibilizado. Eu tiro do acionista a possibilidade dele gerenciar o resultado da sua própria companhia. Ele pode querer reinvestir esse valor, esse lucro que ele teve, ele pode fazer uma reserva para um momento difícil, ele pode fazer outras coisas que não necessariamente distribuir esse lucro somente para pagar imposto no Brasil. Mas é isso que se pretende fazer, e utilizando aí a argumentação do plano de ação número 3 desse projeto chamado BEPS. Esse plano de ação, ele visa harmonizar as regras de forma a evitar os excessos de harmonizar ou de limitar a criatividade excessiva quando há um abuso de forma. Então você, utilizando todos os recursos que as leis cambiais te permitem, remetendo dinheiro para o exterior, montando uma pessoa jurídica para gerenciar esse dinheiro lá fora, isso não pode ser considerado como um abuso de forma. Isso não pode de maneira nenhuma. Mas é isso que está no artigo 6º, e se isso for aprovado, eu vejo aí de novo alguns argumentos para se discutir judicialmente.
O outro, então, eu acho até bem pior, que é o artigo 12º. Esse artigo 12º, ele trata da obrigatoriedade de adoção do lucro real. Hoje, somente estão obrigadas a adotar o lucro real como regime tributário aquelas empresas que possuem um faturamento superior a 78 milhões de reais. As demais podem utilizar o lucro presumido. O lucro presumido, o próprio nome já diz, é um percentual da receita que é destacada como presunção de lucro e sobre ele é construída a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. A argumentação do nosso querido exposição de motivos nesse caso é de que as pessoas físicas, e principalmente aquelas pessoas físicas que são donas de imóveis, que exploram a sua própria imagem, essas pessoas, elas utilizam uma pessoa jurídica para pagar menos imposto. Eu não acho que seja somente por essa razão. Então o fisco, mesmo que fosse por essa razão, é algo absolutamente legal. Não tem nenhuma ilegalidade nisso. Não há nenhum pecado em você gerenciar a sua atividade através de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Mas o fisco está querendo justificar, dizendo que como essas são atividades que o nível de despesa, o volume de despesa necessária para manter a fonte produtora é um nível pequeno, ela não precisava necessariamente estar embaixo de uma pessoa jurídica, já que ela tem uma lucratividade grande, então isso deveria ser tributado na pessoa física. Só que não é só isso. Eu acho que uma pessoa, por exemplo, que tem um número de imóveis considerados, é muito mais fácil para ela, do ponto de vista operacional, ter tudo isso centralizado numa pessoa jurídica, do que ela ter tudo isso na pessoa física. Chega no final do mês, ela tem que preencher lá um sistema do Carnilhão, tem que preencher um montão de DARFs, tem que fazer uma série de coisas que ela poderia fazer de uma única vez, se estivesse tudo dentro de uma pessoa jurídica. Mas o fisco vê isso, tem visto isso como uma forma de reduzir tributos. A pessoa física também pode utilizar uma holding imobiliária, por exemplo, com fins de planejar a sua sucessão, planejar uma repartição harmoniosa entre os seus herdeiros. Qual é o problema disso? Zero. Não há nenhum crime, não há nenhum abuso de forma, é utilizar a lei, como a gente fala no futebol, é jogar com o regulamento embaixo do braço. Então eu já tenho essa possibilidade, eu tenho essa previsão legal, então por que não fazer? Agora o fisco está dizendo o seguinte, bom, você não pode mais fazer isso. Se você fizer, você vai deixar de ser tributado pelo lucro presumido e obrigatoriamente você vai ter que adotar o lucro real. E a adoção desse lucro real vai levar a uma tributação maior. E o que eu acho mais interessante ainda é a justificativa que também está na exposição de motivos, que o fisco está fazendo isso porque ele diz o seguinte, olha, o fato de eu tributar os dividendos na pessoa física não é suficiente ainda para equilibrar o que ela teria de tributação se ela tivesse na pessoa física ou no lucro real. Então, ou seja, ela quer que a conjunção das tributações da pessoa jurídica pelo lucro real e mais a tributação dos lucros quando for distribuído pela pessoa física seja algo que satisfaça a necessidade dela, acha que ela entenda como sendo justo. Eu acho que não tem justiça alguma nisso. É de novo o Estado querendo interferir na forma com que o cidadão quer e pode cuidar das suas finanças. Eu acho que não precisaria fazer isso. Se 32% de destaque da receita, que é o caso do lucro presumido para prestador de serviço, é muita coisa, ou seja, o desconto é muito grande, sendo um desconto de 68%, reduz o tamanho desse desconto. Aumenta isso então para 40%, para 50%, mas não simplesmente elimina essa possibilidade. Isso é uma situação que eu não consigo aceitar. Eu acho que não deve ser por aí. Bom, por hoje foram esses dois assuntos. A gente continua falando sobre isso aí na semana que vem, independente do que for acontecer com o projeto. Se ele vai ser votado esse ano, não vai ser votado esse ano, mas é sempre importante a gente estar antenado com aquilo que se passa pela cabeça dos nossos governantes. Qualquer dúvida, meus dados estão aí embaixo. É só me mandar um e-mail que eu terei prazer em conversar com vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau!